Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa correção da ficha de matemática. Temos aí alguns probleminhas envolvendo adição e subtração que já estudamos. Vamos para o primeiro problema. Prestem bastante atenção, corrijam direitinho. Um fazendeiro tinha 762.850 bois. Comprou mais 17.986 bois e depois vendeu 85.876 deles. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? Analise direitinho que o problema ele está trazendo adição e subtração. Primeiro você soma, veja aí que a prof fez os 762.850 mais 17.986, que foi a quantidade que ele tinha. Obteve um valor de 780.836 bois. Ele vendeu 85.876, então subtraiu o valor que foi vendido. Hoje ele ainda tem 694.960 bois, tá bom? Olha aí direitinho. Acompanhe os próximos problemas, tá? Esse segundo é só subtração. Olhe direitinho como nós resolvemos. Não se esqueça, cada um pontinho desse soma uma unidade. Segunda questão: armar, efetuar e tirar a prova pedida nas operações. Na primeira, temos aí 985.435 menos 237.890. 2 menos 0, 2. 9 para chegar em 13, 4. E aí acompanhe o restante. 9 para 14, 5. 8 para 15, 7. 4 para chegar em 8, 4. E 9 menos 2, 7. Não se esqueça que a prof falou para vocês que para tirar a prova dos 9 da subtração, eu pego primeiro só o minuendo, vou somar, tirar o 9 fora, reservar, colocar logo. E por segundo, eu pego o subtraindo mais o resto. Veja aí que a prof fez, ó, com a setinha separando cada número. Acompanha a letra B, letra C. A letra C está pedindo a prova real. A prova real ela é diferente. A prova real, em vez de passar diminuindo, você vai trocar o sinal de menos por mais e vai somar o subtraindo mais o resto, que vai obter o minuendo. Preste atenção aí na seta, tá tudo ligando, tudo certinho para vocês corrigirem, tá bom? Próximo probleminha, corrijam. Segundo, com base no resto ou a diferença da questão de número 1, quesito letra A, responda. Quantas classes? 2. Ordens, a gente sabe que é 6. O algarismo de maior valor, 9, e assim sucessivamente. Já está trabalhando o sistema de numeração decimal desde o primeiro dia de aula. Terceiro, observe o gráfico e veja o número de turistas que visitaram o litoral durante a semana, depois responda. Analise direitinho. Qual foi o total de turistas? Você vai somar todos os dias e dar a quantidade. Quantos turistas foram a mais na quinta? Que na quarta você vai subtrair quinta com quarta-feira e ver a diferença. E a letra C, quantos turistas a mais teria que visitar o litoral? Sabemos que é 1.598. Agora vamos para a atividade literarte, página 42. Lembre-se que na aula passada nós estudamos sobre o pontilhismo. É tanto que vocês fizeram atividade, gravaram um pequeno vídeo, mandaram para a Pro, muito bem. Vamos lá. Na primeira questão, tem observe a imagem e responda ao que se pede. Veja que aí é uma obra de Jorge Seurat. O nome dessa obra é O Sena em La Grande Jatte da Primavera.
Veja aí que é uma obra feita com pontinhos. Nós estudamos essa técnica para se obter uma pintura com cor misturada, né, que chamamos de cor secundária. Ele obteve aí o vermelho com o amarelo, que teve laranja. Então vamos lá. O que você vê no desenho? Você vai ver várias coisas, cores, imagens. Tem aí uma pessoa sentada ao chão. Tem também um lago, né? Uma água. Tem um barco, tem árvores. Então você vê várias coisas. Eu delimitei o tema, um desenho de Jorge Seurat feito com a técnica de pontilhismo. Mas a resposta pessoal vai ser com base na sua análise. Letra B. Quais foram as cores usadas no desenho? Quais cores chamaram mais a sua atenção? Aí, para mim, foi azul, laranja, amarelo e preto. Que técnica foi usada para preencher o desenho? O pontilhismo. Vocês podem perceber que todo esse desenho aí foi feito com pontinhos, igual que vocês reproduziram. Vamos para o livro de História, questão de página 64. Na aula passada em História, nós estudamos sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, os primeiros povos. Então, qual a sua opinião em relação à afirmação abaixo? Os portugueses descobriram o Brasil. Bom, como eu falo para vocês, vocês podem justificar com base ao conteúdo. Nós vimos na aula passada que, na verdade, os portugueses eles não descobriram o Brasil e sim colonizaram o Brasil, já que assim que eles chegaram aqui, eles perceberam que aqui tinham povos e esses povos tinham costumes, eles tinham crenças, eles tinham religião, eles tinham tudo como manda o figurino, toda uma ordem social, tá? Que esses povos eram os índios. Segundo, marque um X nas informações corretas e depois corrijam as que estiver errada. O chefe da aldeia era o cacique, correto. Os portugueses respeitavam a forma como os índios viviam. Nós sabemos que eles não respeitaram. É tanto que colocaram os índios para trabalhar em trabalhos pesados que aconteceu que muitos deles foram mortos. Letra terceiro quadradinho. O primeiro contato dos portugueses com os índios foi estranho para ambos os lados. Lógico, nenhum deles se conheciam, então foi um pouco diferente. Vamos para a página 65. Questão de número 3. Complete as frases de acordo com o que você entender. Os indígenas gostam de dança, de música. As danças se chamam de poracéis. Os primeiros indígenas a manter contato com os portugueses foram os do Tupi, pelo fato que eles se localizavam no litoral. Quarto, observe o desenho abaixo e marque aquele que representa uma oca. O primeiro, uma casa de tijolo, não é oca. O segundo, sim, é uma oca. Um círculo, né? Feito de sapé, de palha e algo da natureza. E o terceiro, nós estamos vendo que é uma casa sobre o mar. Quinto, nas tribos indígenas, quem são os pajés ou xamãs que são responsáveis e o que seus poderes representam? Pajés ou xamãs são que são os indivíduos que exercem a função de chefe religioso. Ele exerce grande influência sobre as pessoas da aldeia pelos poderes mágicos, de acordo com a crença daquele povo. Eles possuem seus poderes, representam a força da natureza, a adivinhação, a religiosidade, a cura, tá? Sexta questão. Pesquise qual o grupo indígena presente no estado em que você mora e seus principais costumes. Depois escreva no espaço abaixo. É uma questão pessoal, nós podemos estar encontrando vários grupos. Vamos para a página 70. Marque os trabalhos pelos quais a mulher é a responsável na cultura indígena. Nós sabemos que ela é responsável pela atividade mais leve. Então, temos aí cozinhar, cuidar das crianças, cuidar da alimentação. A mulher, ela não vai plantar, ela não vai caçar. Então, são apenas esses três. Analise direitinho.
Segundo, procura no dicionário o significado de cada uma das técnicas de cozinha conhecida pelos indígenas. Pisar quer dizer o quê? Moer com pilão. Peneirar, passar na peneira, coar ou filtrar. Ralar, passar pelo ralador, moer, triturar. E moquear, assar carne ou peixe no moquém, grelha de paus. Terceiro, complete a lacuna das frases a seguir. Os assados sempre é feito enrolado em folha de bananeira, palmeira, etc. Acompanhe as outras letras. Quarto, responda ao que se pede. Como os indígenas obtêm sua alimentação? Vocês sabem que eles tiram o seu alimento através da natureza. E eles também só tiram o que é essencial para a sua sobrevivência. Eles não tiram o que não for de uso. O que os indígenas plantam? Mandioca, feijão, milho e batata doce. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome ou conhece? Resposta pessoal, nós temos a mandioca, que faz a farinha, o beiju, temos o feijão, que nós usamos na alimentação, o milho, a batata doce no café da manhã, etc. Pesquise e escreva o nome de 2 alimentos que levam farinha de mandioca. Temos a farofa e temos também, quinto, pesquise o nome dos utensílios utilizados para preparar a alimentação. A seguir, escreva o nome de cada um. Primeiro, jarro de cerâmica. O segundo, balaio para colher as frutas, né? O terceiro, a cabaça. E por último, o pilão. Sexto, escreva as respostas a cada uma das perguntas a seguir. Qual é a base da alimentação indígena? Mandioca. O que praticamente não era consumido? Legumes verdes. Quais eram as carnes encontradas no cardápio? Algo retirado do mar, peixes, tartarugas, marisco e etc. Então, por aqui, pessoal, ficamos com a nossa correção. Analise direitinho aí a escrita das palavras, veja se estão tudo corretamente. Corrijam todas as atividades com bastante atenção, tá bom?